Cristo. A reflexão de hoje é sobre a autoridade de Jesus. E destacamos as palavras de Mateus capítulo 21, versículos 23 a 27, onde lemos: Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Amados, conforme João capítulo 21, versículo 25, nem no mundo todo caberiam os livros que deveriam ser escritos se fosse relatar tudo o que Jesus fez. Mesmo assim, as pessoas não acreditam e duvidam da autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus, todavia, também era reconhecida naturalmente pelos que o ouviam. E diz então o texto de Mateus 7, 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Porém, alguns dos fariseus, ao verem Jesus então ensinando no templo, conforme o texto de Mateus lido antes, questionaram a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não tinha que explicar sobre sua autoridade, pois o tempo todo a mostrava com ensinamentos, com obras de poder que realizava. O mesmo acontece também com os cristãos hoje, frequentemente. Cristãos que testemunham Jesus aos outros, questionam a autoridade. Todavia, mesmo que a autoridade de Jesus seja questionada, nós somos convidados a permitir Jesus mostrar em nós mesmos o seu poder e a sua autoridade. E convido então aos amados em Cristo a reparar a autoridade de Jesus sobre vários aspectos. Temos a autoridade de Jesus sobre a matéria física, pois até o próprio diabo no deserto reconhece que ele tinha o poder de transformar pedras em pães, conforme Mateus capítulo 4. Jesus transformou depois água em vinho no casamento em Caná da Galileia, e assim fazendo com que então os noivos não ficassem em má situação diante dos seus convidados. Ele multiplicou pães e peixes e assim serviu multidões que os discípulos queriam mandar embora sem nada. Ele transpôs as paredes
do seu túmulo quando ressuscitou, e após a ressurreição também transpôs as paredes do local, da sala onde estavam os discípulos. Amados, a autoridade de Jesus se manifesta também claramente sobre a natureza. Acalmou a tempestade, andou sobre as águas, acalmou ventos, também secou a figueira estéril, que não produzia frutos. A autoridade de Jesus também se manifesta, enfim, sobre toda a criação. Nisto temos a pesca maravilhosa, justamente quando não era mais hora de pescar, Jesus dá ordem que lançassem as redes, e sob esta autoridade os discípulos a lançaram, e então encheram o barco de peixes. E aquela da moeda na boca do peixe, quando os discípulos questionam Jesus sobre pagar impostos, e ele diz: vão lá no lago e apanhem um peixe, na boca dele vocês vão encontrar uma moeda, e com essa moeda paguem o tributo. Tem também toda a situação de Jesus montado num jumentinho, cria de jumenta. Temos também a autoridade de Jesus sobre os demônios, pois expulsou 7 demônios de Maria Madalena, expulsou uma legião de demônios do Gadareno. Aquela história de que os demônios não saíram dele e entraram nos porcos que se precipitaram no lago. Expulsou o demônio do jovem surdo e tantas outras situações relatadas nas Escrituras. Curou enfermidades, tem autoridade para curar enfermidades que a ciência da época ainda não tinha a sabedoria de curar, mas foi além. Curou cegos, leprosos, aleijados e tantas outras pessoas, especialmente lembrando aí um momento em que então os amigos de um homem acamado fizeram um buraco então no teto da casa para ali baixar aquele enfermo na cama, e Jesus diz para ele: vai, toma o teu leito e anda, os teus pecados estão perdoados. E ali logo, que autoridade tem ele para perdoar pecados? Ele era Deus e perdoou pecados e continua a perdoar os pecados nossos, os meus, os de cada um de vocês. Ele que também, no momento ali quando foi preso, viu Pedro cortando a orelha de Malco, pegou aquela orelha e colocou de volta, sem que ficasse cicatriz do corte. A Bíblia relata 23 curas realizadas por Jesus. Ele tem autoridade sobre a doença. A autoridade de Jesus também se manifesta sobre a morte. Ele ressuscitou a filha de Jairo, filho da viúva de Naim, ressuscitou a Lázaro, e houve várias ressurreições no momento então onde ele entregou o seu espírito na sua morte na cruz. Jesus ressuscitou a si mesmo, provando o seu poder de uma vez por todas sobre a morte, dizendo: assim como eu vivo, vós também vivereis.
a autoridade de Jesus também está sobre a igreja, sobre o cristão, sobre a família de Deus, cada um de nós que nele crer. Em Mateus 28, versículos 16 a 20, ali, então Jesus, que não havia dito aos fariseus de onde veio a autoridade, ali, sim, para os seus amigos, discípulos e seguidores, ele revelou o seu poder e disse que toda a autoridade tinha sido dada a ele. E não só a revelou, como então também a colocou sobre os seus seguidores. Para aqueles que guardam sua palavra, prometeu estar junto com todo o seu poder e autoridade nesse aspecto tão especial, então, onde ele entrega o ofício das chaves à igreja, aos cristãos, e diz: se vocês perdoarem, este perdão também acontecerá nos céus, dando autoridade então para o cristão, para perdoar pecados para aqueles que se arrependem, e também reter o perdão para aqueles que não se arrependem. Ele, porém, é o nosso Senhor. A autoridade dele está sobre nós. E Senhor, o termo então em grego é Adonai, que significa, acima de tudo, dono, proprietário. É isso que ele é de nós como Senhor. E ele então depositou esta autoridade também sobre os seus discípulos, também sobre nós hoje. Mas no momento especial em Lucas 10, 19, ele diz: eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Contudo, Jesus só exerce seu poder e autoridade sobre a nossa vida e através de nós, se o aceitamos voluntariamente. Isso porque nos ama e quer nos abençoar. Amados, vamos sempre permitir que Jesus exerça a autoridade em nossa vida e nos defenda quando a autoridade que vem dele for questionada, como a dele foi questionada pelos fariseus. Não duvidemos do poder de Deus. Reconheçamos o senhorio de Cristo sobre nosso viver. Usemos a autoridade da palavra que Deus nos deu para anunciar o Evangelho. Lembramos do que Jesus disse aos seus discípulos, ainda após ter-lhe dado a autoridade, conforme então agora Lucas 10, versículo 20, dizendo: no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu, pois ele tem autoridade para nos levar junto ao Pai Celeste para a vida eterna com Deus. Vamos cantar agora o cântico Ó Jesus bendito. Jesus bendito, quero te servir pelos teus caminhos, fazer-me seguir. Sem a tua graça não podemos ter força
e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém.